Olá, a UFAM está realizando uma consulta à comunidade universitária para a escolha dos representantes da reitoria da universidade na gestão 2021 a 2025, buscando promover a difusão de informações de qualidade e dando transparência ao processo da consulta. A TV UFAM realiza uma rodada de entrevistas com os candidatos ao cargo de reitor. As entrevistas foram realizadas por videochamada devido à pandemia de Covid-19. As perguntas foram elaboradas pela equipe da TV UFAM e são as mesmas para todos os candidatos. Para cada pergunta, os candidatos terão 2 minutos e meio para responder. Faltando 30 segundos para o fim desse tempo, os candidatos serão avisados para que concluam suas respostas. Na entrevista de agora, você confere as propostas da professora Andréa Beichmann, candidata a reitora pela chapa 55 e Nova UFAM. Confira o perfil da candidata. Andréa Beichmann nasceu em Buenos Aires, Argentina. Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Nacional de Buenos Aires. É mestre em Ecologia e doutora em Biologia de Água Doce e Pesca pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Ingressou no quadro de docentes da UFAM em 2002. Na universidade, foi diretora de pós-graduação e diretora de Gestão de Inovação, Propriedade Intelectual e Transferência Tecnológica. Exerceu também o cargo de diretora técnico-científica da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas. Ótimo, professora Andréa. Então, a gente vai iniciar aqui, tá? O nosso primeiro tema é sobre autonomia universitária. A Constituição de 1988 garante às universidades a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Porém, o meio acadêmico vem apontando que medidas e projetos recentes podem representar uma ameaça a essa autonomia. Como sua gestão pretende se posicionar com relação a esse tema? A senhora tem 2 minutos e meio. Bom, e na nossa carta proposta já está bem específico que é um princípio de nossa chapa, será um princípio de nossa gestão, a autonomia universitária, o respeito à autonomia universitária. Ele é fundamental para o bom funcionamento da nossa universidade, para que as ações possam ser desenvolvidas com total independência, cumprindo com a nossa missão. De fato, estamos passando por um período de forte ataque às universidades públicas, inclusive de um projeto de desmonte da universidade, portanto, a luta por manter essa autonomia universitária é fundamental. Inclusive, a gente quer ampliar essa questão da autonomia, levando para as unidades do interior a criação das unidades gestoras próprias, para que eles possam ter, nesse sentido, independência para a gestão dos seus recursos financeiros e orçamentários. Isso vai trazer, né, uma desburocratização dos processos de atendimento ao interior, vai trazer maior celeridade, vai trazer maior eficiência, portanto, é muito importante, né, essa defesa. E essa não é uma defesa só da chapa 55, acho que essa tem que ser uma defesa da universidade como um todo. De fato, você está muito certo quando você coloca que cada vez mais a gente está tendo, de alguma forma, um cerceamento. Inclusive, tem preocupado muito, né, a questão da própria escolha do reitor na lista tríplice. Então, a comunidade universitária como um todo tem que estar atenta a esses movimentos para se unir em defesa da autonomia universitária e também estar atenta a que a voz, o desejo da comunidade universitária seja respeitada nas decisões que por ela são tomadas. Obrigada, professora. A nossa próxima pergunta é sobre orçamento e captação de recursos. Levando em consideração que a gente vivencia um cenário de crise econômica e de contingenciamento orçamentário das universidades, qual a estratégia que a sua gestão pretende adotar para a captação de recursos necessários para que a universidade continue funcionando plenamente? A senhora tem 2 minutos e meio. Realmente a gente está enfrentando, desde o ano de 2016, praticamente, o anterior, desde que se instalou a crise
econômica no nosso país, que precede, de fato, a pandemia, a gente vem tendo cortes importantes de orçamentos, tanto para as instituições de ensino público, quanto para a ciência, tecnologia e inovação, de forma geral. Nós estamos agora, inclusive, com o processo da aprovação da LOA 2021 pelo Congresso Brasileiro, com forte corte, né, ao FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento, né, para Ciência e Tecnologia e Inovação, e cortes extremamente significativos também para os orçamentos das universidades, que têm que continuar cumprindo sua missão de ensino, pesquisa, extensão e inovação. Duas coisas nesse sentido são importantes. A primeira é em relação à captação. A gente precisa maior articulação para captar recursos que não são recursos públicos, recursos de origem privada. E, nesse sentido, eu tenho bastante experiência, eu fui diretora da Fundação de Amparo de Pesquisa durante 5 anos no nosso estado, de 2012 a 2017, e eu pude, nesse período, né, construir uma forte rede de articulação nacional e internacional com outras instituições, sejam públicas ou sejam privadas, no sentido de captar recursos para ciência, tecnologia, inovação e ensino. Então, certamente, se eleita gestora, eu ativarei essa minha rede de contatos e de relações, porque é uma fonte importantíssima que a gente poucas vezes tem acessado. Né? A gente, muitas vezes, não consegue captar esses recursos que vêm de fora, porque a universidade tem processos extremamente burocráticos para que isso se torne uma realidade. Então, essa é uma questão. Se a gente vai, por exemplo, ver recursos de renúncia fiscal do Distrito Industrial de Manaus, tem hoje programas prioritários, como o Programa Prioritário de Bioeconomia, o Programa Prioritário de Economia Digital, que dispõe de recursos para serem investidos no que a gente chama de ICTs, Instituições de Ciência e Tecnologia, e a gente tem extrema dificuldade de captar. Só para você ter uma ideia, no ano 2020, para o programa prioritário em biotecnologia, havia uma disposição de mais de 50 milhões de reais. Então, esses recursos são extremamente significativos para que a universidade possa cumprir suas atividades fins, ou seja, né, apoiar as atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação. Em relação aos recursos orçamentários, a gente precisa, de fato, implementar uma gestão eficiente. Professora, desculpa interrompê-la, é porque o seu tempo finalizou para essa pergunta, eu vou ter que passar para a próxima pergunta, Ok, tá? é que não Desculpa, apareceu para mim a contagem de tempo, tudo bem. tá ok, a gente vai reforçar mais uma vez quando tiver acabando o tempo. Bom, o próximo tema é sobre integração campo do interior. A UFAM tem sua atuação presente em diferentes municípios do Amazonas por meio dos seus 5 campi. E pelas características geográficas do Amazonas, a gente tem alguns aspectos que apresentam dificuldade, como, por exemplo, a conexão com a internet de qualidade. A integração com as unidades, portanto, acabam sendo impactadas, né? Como a sua administração pretende lidar com esse desafio? A senhora tem 2 minutos e meio. Bom, a principal coisa a colocar em relação ao interior é que a chapa 55 é a única chapa que tem um candidato que é um docente do interior. Nossa chapa faz inovação no sentido de, pela primeira vez em 15 anos de criação das unidades, trazer, de fato, as unidades do interior a ser protagonistas na gestão superior da universidade. Isso é importante porque teremos na gestão uma pessoa que vivencia o dia a dia. A conexão é um problema, a conexão com a internet não é só um problema para o FAM, é um problema para as populações do interior. A UFAM pode se colocar, nesse caso, como um importante articulador, junto com diversas instâncias nacionais, governamentais, também na esfera estadual, para que a gente, juntos com essas instâncias, possamos ampliar o acesso de internet às populações interioranas e, portanto, também à comunidade universitária. Obrigada, professora. O nosso próximo tema é sobre infraestrutura. Quais são as propostas de melhoria da infraestrutura das unidades da UFAM, tanto na capital como no interior da sua chapa? A senhora tem 2 minutos e meio. A universidade tem o que se chama o Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI, onde estão postas ali as necessidades e como essas necessidades serão atendidas, independentemente de quem esteja na gestão da universidade. Então, ali no PDI estão postas justamente as necessidades de infraestrutura para atendimento, tanto das unidades acadêmicas da capital quanto do interior.
Obviamente que a gente irá fazer uma revisão do CPDI para ver onde há necessidade mais imediata, prioritária, de instalação de infraestrutura. Mas um dos grandes problemas que nós temos não é só a construção de nova infraestrutura. Um dos maiores problemas é a manutenção da infraestrutura que já existe na universidade. E uma manutenção adequada dessa infraestrutura requer planejamento. Então, nós trabalharemos no sentido de estarmos sempre, né, planejando essa manutenção para que ela seja feita de forma adequada, em tempo hábil, para que a estrutura da universidade, a infraestrutura da universidade, que tanto custou construir, ela não seja deteriorada por falta de manutenção adequada. Obrigada, professora. Sobre o tema assistência estudantil, a gente traz aqui os dados da quinta pesquisa do perfil discente, que foi realizada pela Andifes. Essa pesquisa revelou que 80,3% dos estudantes de graduação pertencem a famílias com renda de até um salário mínimo e meio. Esse dado mostra a relevância, né, e a importância da assistência estudantil na universidade, principalmente agora, nesse tempo de pandemia, que a gente está vivenciando o impacto econômico, muitas famílias estão vivenciando o impacto econômico. Qual será o espaço da assistência estudantil na sua gestão? A senhora tem 2 minutos e meio. Um dos princípios da nossa chapa é a forte integração de selo na chapa, né, que prevê a integração, a equidade, a inclusão e a diversidade dentro da universidade. Então, os programas de assistência estudantil são extremamente importantes para a gente garantir a permanência dos alunos na universidade, garantir que eles irão se formar a partir do apoio que a universidade pode ofertar a eles. Portanto, esses programas terão, nesse momento, inclusive de pandemia, onde a gente sabe que houve um aumento, inclusive, dos alunos em situação de vulnerabilidade, esses programas serão reforçados, tanto com recursos do próprio orçamento da universidade, como a partir de parcerias com outras entidades públicas e privadas, para que a gente, de fato, possa garantir, né, a assistência desses alunos e a permanência desses alunos na universidade para a conclusão de forma correta de seus cursos. Grata, professora. Sobre o tema ensino, a gente traz um outro dado também de uma pesquisa que mostra que como a pandemia agravou o problema do abandono dos estudos em diversas esferas da educação. A pesquisa do Datafolha mostrou que, em 2020, a taxa de abandono entre 1.670 entrevistados foi de 16,3%, no ensino superior, que isso foi a maior taxa em relação aos outros níveis de ensino. Quais são as propostas da sua chapa para evitar o abandono e melhorar a avaliação dos cursos de graduação da UFAM? A senhora tem 2 minutos e meio. Então, esse é um problema que vem sendo enfrentado pela universidade e se agravou, de fato, com a pandemia, muitas vezes pela dificuldade de acesso às formas de ensino remoto e pelo agravamento também da situação econômica que o país enfrenta. Então, essa é uma frente bastante complexa de ser enfrentada. Eu acho que, primeiramente, como você colocou, os programas de apoio, de auxílio ao estudante são importantes para garantir a permanência do estudante e a conclusão do seu curso e evitar o abandono, mas também a gente precisa flexibilizar, modernizar os currículos, de forma que o aluno, né, possa ter menos entraves ao longo do seu processo educativo. É importante também a gente considerar, né, a expansão do ensino remoto, a modalidade de ensino à distância, para fazer que aqueles alunos que, por algum motivo, tiveram que se afastar presencialmente da universidade, possam também concluir. Hoje já existe dentro da previsão, o MEC já autoriza que dentro das grades curriculares a gente possa ter até 40%, por exemplo, de ensino remoto. Então, se um aluno ele tem que se afastar porque precisa cuidar de um familiar adoentado, ou precisa se ausentar da cidade por algum motivo, ele pode continuar fazendo o acompanhamento, né, da disciplina e a cursada da disciplina. A gente, de fato, precisa flexibilizar, precisa modernizar nosso sistema de ensino para que o aluno se sinta acolhido, se sinta incluído, se sinta que tem oportunidade não só de ingressar na universidade, mas de cursar a universidade e de concluir o seu curso no tempo hábil para que ele esteja pronto para enfrentar o mercado de trabalho. Professora, o nosso próximo tema é extensão e cultura. De que forma a sua gestão pretende dar suporte aos projetos e programas de extensão da universidade que já existem,
bem como aos órgãos de cultura e ciência, como, por exemplo, o CAUA e o Museu Amazônico, além de pensar em expandir as atividades extensionistas da universidade. A senhora tem 2 minutos e meio. A extensão dentro da universidade é importantíssima, porque é uma porta de conexão, de relação com a sociedade. E é nesse sentido que a gente precisa reformular a extensão. A sociedade tem sentido que a universidade está distante, né, que a universidade se trancou dentro de seus muros, a gente precisa, né, ultrapassar a comunidade universitária, precisa ultrapassar os muros da universidade, se mostrar para a sociedade, mas também precisa atrair a sociedade para dentro da universidade. Então, a gente pretende implementar programas multidisciplinares de extensão, abrangendo várias áreas, levando, de fato, atividades para a comunidade de uma forma geral, mas também importantíssimo o apoio, como você falou, ao Centro de Artes da Universidade, o Museu Amazônico, para que esses centros, de fato, se tornem espaços importantes, não só de manifestações culturais gratuitas para a população, mas espaços de aprendizado, de atividade, de cursos abertos para a comunidade. Então, a gente precisa revitalizar, dinamizar esses espaços com recursos, mas também criar programas que sejam efetivos para que a sociedade conheça o que a universidade faz, a sociedade se sinta abraçada pela universidade e veja na universidade possibilidades de ter lazer, de ter cultura, mas também de ter novos aprendizados a partir de cursos que podem ser ofertados. Obrigada, professora. Agora, com relação ao tema pesquisa, a UFAM ela é um centro importante de produção de conhecimento científico no Amazonas, né? Ela tem um papel fundamental na qualidade das pesquisas e na inserção dessas pesquisas na realidade amazônica. Quais as propostas da sua chapa nessa área? A senhora tem 2 minutos e meio. Então, a gente precisa, a pesquisa precisa de recursos financeiros, de bons laboratórios, de equipamentos. E, nesse sentido, a gente precisa atrair esses recursos, a gente já falou um pouco disso, seja de agências nacionais, mas fundamentalmente também atrair recursos para a pesquisa de parceiros privados. A gente quer revitalizar a criação de fundo de pesquisa da universidade e a recriação de programas importantes de apoio à pesquisa que foram criados já há um tempo na universidade e posteriormente foram desativados, como o programa Nhengatu, o programa Caxiri, o programa Tucanteira, que internamente, dentro da universidade, eles forneciam auxílio financeiro aos pesquisadores, seja para aprimorar suas publicações, para fazer tradução, para comprar pequenos equipamentos dentro dos seus laboratórios. Então, é fundamental que a universidade disponha de recursos e atraia recursos externos para que a gente possa ampliar e aprimorar nossas atividades de pesquisa. Obrigada, professora. Nossa última pergunta vai abordar a questão da qualificação e da qualidade de vida dos servidores. Quais são as ações que a sua gestão pretende implantar para qualificar o corpo funcional da UFAM, tanto os servidores docentes como os técnicos, e também melhorar a qualidade e garantir a qualidade de vida desses servidores? A senhora tem 2 minutos e meio. Bom, uma questão fundamental na valorização é a qualificação. Hoje, os docentes têm boas oportunidades de qualificação, de realizar seus cursos de mestrado, doutorado, mas a comunidade de técnicos administrativos se ressente de que essas oportunidades não são ofertadas da mesma maneira para eles. Portanto, a gente tem um compromisso de ofertar também, não só aquelas capacitações mais corriqueiras que têm a ver com o ambiente de trabalho, mas a oportunidade de o corpo técnico fazer mestrado e doutorado também. Um corpo técnico e um corpo de servidores capacitado é um corpo de servidores que trabalha por uma universidade melhor, que se sente motivado, que é produtivo. Ao mesmo tempo, a gente precisa criar um ambiente de trabalho que seja adequado. A gente pretende manter, inclusive, algumas atividades em regime de home office, não em caráter permanente, mas em caráter intermitente, facilitando o convívio do técnico e do servidor com seus familiares, se precisa realizar alguns cuidados. Então, é importante a gente ter essa modernização da estrutura administrativa, trazendo maior conforto, trazendo um ambiente de trabalho mais adequado, trazendo capacidade, oportunidades de capacitação e de melhoria que se traduzem em melhorias para a universidade, melhorias salariais para os servidores, e a universidade como um todo sai ganhando quando a gente tem um servidor que se sente valorizado, se sente acolhido pela sua instituição. Obrigada, professora. Então, finalizando aqui essas perguntas, a gente vai dar agora 2 minutos para a senhora apresentar a mensagem de encerramento
uma mensagem à comunidade universitária. Faltando 30 segundos para finalizar esse tempo, vai aparecer uma mensagem aqui embaixo para a senhora encerrar a sua mensagem. Então, fique à vontade, a senhora tem 2 minutos. Então, a gente propôs a chapa 55, a chapa Inova UFAM, justamente porque a gente quer uma UFAM diferente, a gente quer uma UFAM inovadora, a gente quer uma UFAM que transforme o presente, mas fundamentalmente uma UFAM que construa o futuro. A gente quer uma UFAM integrada, uma UFAM multicampo, a gente quer uma UFAM da equidade, uma UFAM da diversidade, uma UFAM da pluralidade. A gente quer uma UFAM com forte identidade amazônica, uma UFAM puxante, uma verdadeira nova UFAM. Por isso, eu convido a todos a apoiar a chapa 55, vote na chapa Inova UFAM. Muito obrigada, professora. A gente agradece a sua disponibilidade e deseja uma boa sorte aí no primeiro turno. Muito obrigada e até a próxima. A gente que agradece a disposição e o espaço dado aqui à chapa Inova UFAM 55. Obrigada a todos e todas. Obrigada, até a próxima.